Oi, gente. Hoje é dia de histórias secretas do cinema e da música. E hoje eu vou contar uma história sensacional sobre como eu, por pura sorte, consegui dar o furo sobre o fim dos Ramones, em 1995. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações. E queria agradecer aqui muito a galera que assina o meu site. São vocês que me permitem fazer esse canal, que assina o meu site de jornalismo cultural, andrebacinski.com.br. Muito obrigado, galera. A história de hoje é sensacional. Estou aqui com o meu produtor, diretor Nathan Lima. Fala, André. Fala, pessoal. Beleza? Tranquilo, Nathan? Tranquilo. Cara, é uma história muito legal. De que ano você é? 95? 95. Eu tô começando a achar que o ano de 95 foi importantíssimo na história da cultura, hein, cara? Foi muito. O ano em que muita gente nasceu e muita gente encerrou carreira. Exatamente. Na verdade, eles encerraram a carreira no ano seguinte, mas eles anunciaram em 95. Eu descobri em 95 totalmente por acaso, Nathan. Caramba. E é uma história muito, muito legal. Nessa época, 1995, eu morava em Nova York, era correspondente do Jornal da Tarde, se não me engano, em Nova York, em 95, isso mesmo. Cobria muito a área de cinema e música. E um dia eu fui fazer uma reportagem numa casa de leilões, eu acho que era Christie's, uma casa famosa de leilões, que estava leiloando guitarras clássicas do rock. Então eles estavam leiloando a Rickenbacker, acho que era Rickenbacker, a guitarra que o Pete Townshend tinha destruído em Woodstock, tinha guitarra quebrada lá dentro de um vidro. Tinha uma guitarra inteira ou quebrada, né? Cara, as guitarras quebradas valiam mais do que as inteiras, né? Cara, tinha mais emoção na história. Era muito emocionante, né? Ir lá no leilão, porque as guitarras todas eram guitarras históricas. Tinha guitarra do Hendrix, guitarra do Pete Townshend, tinha várias guitarras do Clapton, do Eric Clapton. E eu fui cobrir esse evento, né? E eu tô entrando lá na casa de leilões e do lado de fora vejo sentados ali o Daniel Ray, que era um guitarrista e produtor dos Ramones, com o Johnny Ramone, o guitarrista dos Ramones, né? E eu conheci o Johnny há um tempão, já tinha entrevistado ele era super fã do Zé do Caixão. O Johnny era colecionador de filmes B, adorava filmes de terror. E fui lá falar, pô, e aí, como é que estão as coisas e tal? Ah, tá indo bem e tal, estamos gravando o nosso último disco. Caramba. Aí ele falou, bom, vocês estão gravando nosso disco. Eu falei, que legal. Eu falei, vai ser nosso último, né? Eu falei, como assim o último disco? Aí ele falou, a gente decidiu que a banda vai acabar e a gente tá no meio da gravação do último disco. Eu falei, sério mesmo? Era num estúdio chamado Baby Monster, em Nova York. E eu falei, como assim a banda vai acabar? Ele falou, não tá dando mais, eu tô me mudando pra Califórnia. Na verdade, o que aconteceu é que vários fatores, né? Primeiro, o vocalista Joey já tinha sido diagnosticado com linfoma, né? Ele acabou morrendo de linfoma 6 anos depois. Estavam rolando várias brigas na banda, o Johnny, o guitarrista, estava de saco cheio da banda, não aguentava mais, eles estavam tocando ininterruptamente desde 74, 21 anos, e ele queria se mudar para a Califórnia. E ele já estava no processo de mudar para a Califórnia já. E aí a banda decidiu fazer um último disco, que ia se chamar Adiós Amigos, né? Adeus Amigos em espanhol. E, cara, pura sorte, não tinha nada, eles não tinham avisado, ninguém sabia o nome do disco estava no meio da gravação. E aí eu pedi autorização, falei, cara, posso ir no estúdio ouvir o disco, ver a gravação? Claro, aparece lá e tal, me deu o endereço, falou que estúdio era o Baby Monster, eu fui. Passei uns 3 ou 4 dias seguintes indo lá, e vi a gravação do Adiós Amigos, boa parte dela, e era muito curioso, Nathan, porque a banda gravava separadamente tudo, cara, tudo. Geralmente você entrava lá no estúdio, só tinha um integrante da banda gravando as partes dele, você acredita? Tipo, quase nunca ninguém juntos, assim, o que mostra também que a banda já tava bem... Desgastada, né, cara? Tava desgastada, cara. Um dia eu entrava, tava o Johnny gravando guitarra, aí no dia seguinte tava o CJ gravando os baixos e vocais. O Joey, eu acho que eu nem vi no estúdio, porque ele parece que é lá de madrugada só para gravar, ele era um cara meio notívago, assim. Mas foi uma história muito, muito marcante, né? Porque em 95 eu publiquei uma matéria, se não me engano, eu não me lembro se foi no Jornal do Brasil, no Jornal da Tarde, falando do fim dos Ramones. E aí a revista General
para a qual eu colaborava, fez uma edição especial sobre esse furo. Foi um furo, realmente um furo mundial, ninguém sabia. Importante ter cara uma banda da dimensão dos Ramones. Sim, mas foi pura sorte, assim, né? E a General publicou, inclusive, a galera acha aí nos sebos da vida e tal, uma edição especial, um caderno, assim, sobre isso, com descrições de como seriam as músicas e tal, né? E aí, dito e feito, cara, alguns meses depois eles anunciam o nome do disco e o disco chama Adiós Amigos, assim. Caramba. Foi muito, foi um furo também, uma coisa de sorte, né? Uma questão de sorte. Mas o que é interessante é que os últimos 2 anos da vida dos Ramones foram muito tristes, assim, para quem acompanhava a banda, né? O Joey, o vocalista, e o Johnny, o guitarrista, nunca se deram bem, né? Eles tinham problemas pessoais ali. O Johnny casou com a ex-namorada do Joey, que largou ele para ficar com o Johnny. Aquela história, briga de mulher, né? E eles tinham visões políticas opostas. O Joey era um liberal de esquerda, o Johnny era um cara muito mais de direita, conservador e tal. Mas mesmo assim a banda seguiu por 21 anos. Só que era uma banda muito desorganizada do ponto de vista de produção, dessas coisas. É bizarro, assim, pro tamanho dos Ramones. Do ponto de vista comercial, né? Cara, é engraçado, né? A galera no Brasil tá acostumada a ver os Ramones em lugares grandes. Pedreira Paulo Leminski, no Olímpia, né? Na Argentina, então, nem se fala. Na Argentina, os caras tocavam em lugares muito grandes, assim, 8, 10 mil pessoas. Mas nos Estados Unidos, eu cansei de ver show dos Ramones para 400 pessoas. Eles não eram tão grandes nos Estados Unidos quanto eles eram na América do Sul. Faziam mais sucesso na América do Sul. Muito mais, mas é muito mais, não tem comparação, assim. E eles tocavam, eles eram um pouco ressentidos com isso também, porque assim, acho que o maior show dos Ramones que eu vi nos Estados Unidos, sem ser em festival, foi tipo para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Eles não tocavam em lugar grande. Você consegue mais ou menos entender o porquê dessa disparidade aí? Eu acho que o punk nunca foi um grande sucesso comercial nos Estados Unidos, né? Eu acho que a pergunta é outra, é por que eles fizeram tanto sucesso na América do Sul? Exatamente. Eu acho que eles fizeram tanto sucesso na América do Sul porque, primeiro, eles vieram para cá várias vezes. A primeira vez que os Ramones vieram para o Brasil foi em 87, eles tocaram no Palace. Depois eles vieram de novo em 91, fizeram uma turnê antológica, 3 shows no Dama-Choque em São Paulo. E eu acho que pelo fato também do nome da banda Ramones ter essa conotação espanhola, né, latina e tal, Ramone era um pseudônimo, era um apelido. Essa história é muito legal. Era um apelido que o Paul McCartney usava na época dos Beatles para se hospedar em hotéis com um nome falso. Era o nome que ele escolhia o nome de Paul Ramone. Foi daí que os Ramones tiraram o nome Ramones. E acabou criando também essa proximidade com o Hemisfério Sul. Exatamente. Eles tiveram um disco ao vivo chamado Loco Live. Eles tinham muita essa ligação com o México, com Espanha, com a América do Sul de maneira geral, né? E com os países de língua latina. E aí eu conhecia muito bem a banda, claro, e conhecia também algumas pessoas que trabalhavam com eles, inclusive um cara do escritório de contabilidade deles, o Michael Gramaglia, que depois, com outro amigo nosso chamado Jim Fields, fez um filme muito legal sobre os Ramones, chamado End of the Century, que é um documentário meio definitivo sobre os Ramones. E o Michael e o Jim tinham a ideia, e me chamaram, da gente filmar a turnê sul-americana, a última turnê sul-americana dos Ramones, que aconteceria no ano seguinte. Iam ser, se não me engano, 3 shows no Olímpia, acho que foi no Olímpia, em São Paulo, e eles iam encerrar os shows dele na América do Sul com um show no estádio do River, para 60 mil pessoas na Argentina. Caramba. E esse show aconteceu. Mas, infelizmente, cara, a gravadora dos Ramones, que era uma bagunça na época e tal, não liberou grana para se filmar esse show da maneira como ele deveria ser filmado, entendeu? Então, os registros que existem dessa turnê, da última turnê sul-americana dos Ramones, são muito amadores, quando a ideia era fazer um filme só sobre essa turnê. Que foi uma turnê louca, o Nathan. Eu só vi o show de São Paulo. 96? 96, Eu só estava no show de São Paulo, um dos shows de São Paulo, vim para ver, né? Não dava a perder o último show dos Ramones no Brasil. Mas o último show na Argentina, os caras não conseguiam sair do hotel, assim, sabe? Tipo, tinha milhares de adolescentes, de fãs na rua. Foi uma coisa meio bitomaníaca, assim.
E tenho certeza absoluta que foi o maior público para o qual os Ramones já tocaram. No estádio do River, em 96, o último show deles na América do Sul. Foi incrível. Ainda mais levando em consideração no anúncio de encerramento da banda, né, cara? Então, Cara, esse show foi importante. Você imagina para um moleque, 15, 16 anos, que nunca viu os Ramones, descobre que é o último show dos Ramones que ele vai poder ver. Cara, foi uma coisa insana. Os shows no Brasil esgotaram, eu não me lembro se foram 2 ou 3 shows no Olímpia, que era uma casa grande, esgotaram rapidamente, assim. Eles deveriam ter feito Maracanã, deveriam ter feito Praça da Apoteose, entendeu? E rolou esse da Argentina. E a ideia do último show da carreira da banda, originalmente, era ser no Madison Square Garden, que é o palco mais famoso de Nova York. Pô, os Ramones são a banda nova-iorquina por excelência. Eles tinham que encerrar a carreira em Nova York. Mas por causa das brigas internas da banda, o Johnny já tinha mudado para a Califórnia e ele se recusou a voltar a Nova York para tocar. Por isso que o último show da carreira dos Ramones é em Los Angeles. Eles fizeram, inclusive, um DVD desse show. Mas é um show meio triste, cara. Chama We're Out of Here, eu acho. Tem participações de um monte de gente, o cara do Rancid, não sei quem. Nesse show de Los Angeles eu até me recusei a ir, eu nem fui, porque eu fiquei tão deprimido pelo fato deles não terem encerrado a carreira em Nova York. Eu morava em Nova York. Poderia ter ido, mas era tanta coisa ruim junto com a banda, sabe? Tinha um sentimento muito assim, tipo, puta, vamos acabar de qualquer jeito, assim, que foi uma tristeza, porque os Ramones deveriam ter acabado com um DVD direito sobre a turnê sul-americana, porque isso seria antológico, seria um filme assim, tipo... Se você já viu o filme do AC/DC no estádio do River, você tem mais ou menos uma noção do que é o público argentino com uma banda que eles amam. É o melhor público do mundo, não tem nada parecido, né? Os Ramones teriam sido assim também. Caramba. E eles deveriam ter um filme, ou pelo menos um filme-concerto, sobre o show que tinha que ter acontecido em Nova York, em algum lugar, no Madison Square Garden, em algum estádio e tal. Mas não, eles encerraram a carreira com um show meio mequetrefe em Los Angeles, uma cidade assim, que não tem muito a ver com os Ramones, né? Os Ramones são... A diferença é que, no caso, o pessoal dos Ramones tinha já estava num período muito legal e tinha aí muitos conflitos entre os integrantes, né? Cara, mas aí vai aquela coisa de você não entender o período histórico, né? A importância histórica disso, né? Não teve nenhum empresário, nenhum agente que falou, galera, essa banda é uma das bandas mais importantes, certamente a banda mais importante da história do punk, uma das mais importantes da história do rock. A gente precisa dar a essa banda um final condizente com a importância dela. E não foi feito isso, sabe? Foi um final muitas pressas, muito feito de uma maneira atribulada, assim. E os registros que a gente tem do fim da vida dos Ramones não são legais. Isso demonstra também um pouco da fragilidade de seres quase que intocáveis como os Ramones, né, cara? São seres humanos. E do amadorismo também, né? Que eu acho uma coisa saudável, né? Muito legal. Eles não são o U2, né? Eles não são os Rolling Stones. Eles não são uma banda dessas de arena que tem tudo programado. Eles são caras de verdade que brigaram, não se davam mais bem e precisavam acabar de alguma maneira. Agora, dá muita pena de não ter ninguém ali naquela hora para falar, não, galera, mediar isso, né? Vamos apagar aqui esse incêndio um pouco, vamos fazer um negócio direito, entendeu? Porque essa filmagem da América do Sul, eu às vezes fico deprimido de nunca ter acontecido, porque foi por muito pouco. A gente tinha equipe, tinha tudo fechado, ia rolar, entendeu? E só de vir para a América do Sul e acompanhar os caras durante, sei lá, 10 dias em Argentina, no Brasil, iam ser imagens fantásticas, assim. Pô, legal, cara. Mas a história é boa, né? A história é excelente e dá pra entender o contexto, né, cara, de todo esse processo de encerramento dessa grande banda aí. E parabéns, como sempre, você tá aí no meio dessas histórias incríveis e no divisor de águas, né, cara, da história de importantes aí na cultura, não só brasileira, mas na cultura, eu diria que mundial, porque você é um cara absolutamente internacionalizado, né, cara? Mas foi, Nathan, de novo, eu não sabia que a banda ia acabar. Eu encontrei o cara lá num evento, eu poderia ter chegado meia hora depois, ele não tava lá e eu não ia saber. A gente ia descobrir quando a banda... Por pouco, né? Quando a banda anunciasse o nome do disco, entendeu? Foi muita sorte, assim, foi muita sorte. Mas que bom que deu para fazer. E se vocês acharem aí, galera, no Mercado Livre, nos sebos aí, a edição especial da General que saiu em 95 com isso, comprem, porque é bem legal. Tem umas fotos, tem muita informação sobre a gravação do Adiós Amigos. Beleza? Se você curtiu esse conteúdo, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br.
É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. A gente faz debates, a gente faz cursos, a gente faz workshops sobre tudo, roteiro, filmes, clássicos do cinema, clássicos da música. Acesse lá e conheça andrebarcinski.com.br. Valeu, galera. Até amanhã.